A paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Irmãos, esses dias agora eu fiz um vídeo onde eu coloquei até na capa do vídeo uma boa pregação. E ali eu oriento alguns CCBanos um lugar para que eles possam estar, né? Mas houve irmãos que interpretou muito errado o vídeo, principalmente esses que já saíram da CCB. Eu fiquei triste com isso, porque se você já saiu da CCB e quer dizer que você ainda está balançado, se a gente disser para você, tem uma boa pregação na CCB e você vai voltar, então é porque você realmente ainda não creu de fato. Você ainda tem um processo de desligamento que ainda está acontecendo com você. E eu vou explicar aqui algumas coisas aqui para você. Primeiramente, esse vídeo foi direcionado ao membro da CCB que está lá dentro, não às pessoas que já tomaram a sua decisão e já acordaram. E por que isso? Porque essas pessoas ainda estão resistindo, de alguma forma, eles querem estar dentro da congregação cristã no Brasil. Não que eu aprove isso de forma alguma, né? Não tem como você dizer que você conheceu e creu no evangelho e permanecer dentro da congregação cristã no Brasil, né? Ou seja, ou o Espírito Santo fez algo injusto conosco, e muito bom para vocês, ou ao contrário, ou está sendo injusto com vocês enquanto foi bom conosco. Porque ele vai agir de igual forma com todo mundo, tá? Ou seja, você creu, a clareza, a luz vai fazer com que você saia, e isso é irremediável, né? Bom, esse vídeo é para o CCBano que está lá dentro e não quer sair da congregação que está no Brasil. Qual que é a ideia do vídeo? A ideia do vídeo é apontar para eles uma igreja ali onde tem um pouco menos de heresias e de vícios, né? Aonde ele possa se sentir ainda dentro da congregação, mas ouvindo uma pregação que não tenha tantos vícios, não tenha tantas heresias, e aos poucos essa pessoa vir ficando liberta, ou seja, ele vai se acostumar com uma pregação menos carregada dessa crentice da CCB, e a chance dela dar ouvido a uma pregação bíblica é muito maior depois disso, tá? Então, eu estou trabalhando como se fosse um processo de desmame, né? A gente está tentando desmamar o CCB da profetada. Mas essa pregação da Casa Verde, que eu vou colocar agora aqui para vocês verem, tá? Ela ainda segue o mesmo padrão CCBano, gente, tá? Ou seja, pregação por suposta revelação, Deus me deu, não preparou nada, e ali as pregações sendo colocadas na primeira pessoa, né? Como se fosse o próprio Deus que estivesse falando ou dando essa mensagem a você, CCBano, e como também a pregação fala de pecador e de perdão, é aquele perdão no atacado, ou seja, Deus falando assim, tá todo mundo perdoado, sendo que isso é uma relação íntima entre a pessoa e Deus. O perdão ocorre com você e Deus, não através de uma pregação. O pregador não tem esse poder de intercedendo por Deus entre você e ele, dizer que Deus te perdoou. Não, isso não é bíblico. Ele pode pregar e falar sobre o perdão, mas o perdão acontece entre você e Deus, não tem mensageiro para isso, ok? E eu vou colocar aqui um pedaço logo no começo, porque a pregação é a mesma, né? Ou seja, de todas as CCBs, e eu vou colocar aqui para vocês, junto comigo, a gente parar para pensar um pouquinho, tá? Então, eu vou colocar a pregação aqui, tá? E a gente vai ouvir um trecho dela. Segue aí. Ou seja, eu peguei o começo, que é para mostrar para você, ó, já de começo, olha como é que começa a pregação. Fica vendo, veio a tal revelação, ele sentiu a revelação, ele vai pregar dizendo que Deus mostrou e revelou, e já começa falando assim. Amém! Glória a Deus! Olha que nós, alguém que entrou aqui na batida, tribulado. Observa, é a pregação CCBana. Alguém entrou aqui abatido, ou seja, ele usa do que? O método de adivinhação, tá? Ou seja, dizendo-se estar tomado pelo Espírito Santo, dizendo-se ser Deus, e como Deus é sabedor de todas as coisas, observa como eles acreditam que estão, né, que Deus está nele agora. Ele está dizendo, eu sei, entrou alguém aqui, como se ele fosse, né, ele tivesse a presciência ali, ele sabe tudo, ele está sabendo. Então, né, a pregação não é isso, ou seja, o adivinho
porque essa aqui é a prática de adivinho, ou seja, o adivinho diz, eu sei, alguém entrou aqui e tal, aí ele vai dar o recado de Deus, a mensagem de Deus, porque Deus está, como Deus conhece a vida de todos vocês, ele vai dar o recado. Então, observa aqui que essa pregação típica CCBana, dizendo-se ser Deus nele, ele ser o próprio Deus agora ali, nessa pregação, ele está sondando os corações e ele descobriu, alguém chegou ali nessa situação assim, assado, aí ele vai dar o recado. Ouça. Alguma coisa, algum erro, alguma coisa o adversário acusando, dizendo que você não tem mais ligação no trono da misericórdia de Deus, você não está mais ligado na videira verdadeira, o teu ramo, o teu galho já secou, o Senhor diz, o teu adversário é mentiroso nessa noite, e o Senhor diz, aquilo que ele está querendo imputar na tua vida, o Senhor passa nessa noite com essa palavra, limpa a tua mente, o teu coração, e te põe novamente em liberdade. Aí já entrou naquele auge da palavra, ou seja, primeiro ele faz a adivinhação, dizendo como que alguém entrou lá, alguém, como se ele tivesse esquadrinhado a vida das pessoas, o coração delas, e aí agora é o ponto onde ele está dando essa resposta para a igreja. E Deus manda dizer, e eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo na primeira pessoa, como se fosse o próprio Deus. Então, gente, isso não é recomendável, tá? A gente não está recomendando as pessoas a ficarem aí na CCB, ou os que saírem e voltarem, tá? Você tem que entender que eu estou indicando para o CCBano que está lá dentro, para o idólatra que está lá dentro, que não quer sair da CCB para ele se aproximar dessa igreja. Por qual ideia? A ideia é com que ele congregando só nessa igreja, ele venha desmamar daquelas profetadas que aí eu não vi, a alta profetada mesmo, né, de triunfalismo, aquelas coisas todas, tá? Para ver se ele consegue se libertar aos poucos, tá? Isso é uma percepção minha, mas de modo algum eu estou dizendo que essa pregação não tem evangelho. Essa pregação não é uma pregação cristocêntrica, essa é uma pregação onde ele fala diretamente com o povo, resolvendo os problemas do povo, que é o que o CCBano sempre procura na congregação que está no Brasil, né? Um Deus que resolva os seus problemas. Segue aí. Eu já fui ao Pai, fui falar com o Pai sobre você, diz o Senhor aqui na palavra. Ele é o nosso advogado, o Senhor Jesus, intercedeu por cada um que está aqui nessa noite. Eu não te deixo, não te desamparo. O adversário te acusa e eu vou te dar a liberdade nessa noite. Diz. O adversário te acusa, mas eu vou te dar a liberdade essa noite, te diz o Senhor. A pregação na primeira pessoa, como se fosse o próprio Deus que estivesse ali na tribuna falando com o CCBano. Ou seja, a palavra de Deus nesse momento, ela não é mais as escrituras, mas como ele se coloca na primeira pessoa, obviamente que então agora ele está interpretando Deus, ou seja, é o próprio Deus quem fala com o povo. Automaticamente, isso é de uma forma velada, ele diminui a autoridade da Bíblia. Nós temos que ser humilde. Quando você é humilde, você prega a Bíblia, as Escrituras. Nesse momento, você está colocando a Bíblia como a palavra de Deus. Quando você interpreta Deus, você assume o lugar da primeira pessoa. Nesse momento, você diminui as Escrituras e o próprio Deus está na sua boca. E aí, então, você passa a ser a autoridade divina. Isso é heresia, tá? Então, pessoal, acorda, tá? Quando vocês têm que fazer a leitura do vídeo, saber interpretar uma ideia, aquilo que está sendo passado no vídeo, ok? A minha conclusão é: a congregação continua sendo uma igreja de heresias. Os pregadores da CCB não estão preparados para pregar o evangelho, eles não pregam o evangelho, né? A pessoa deve ficar na congregação cristã no Brasil de forma alguma, né? Você não evangeliza um espírita ou um hinduísta e fala para ele, não, permaneça aí, né? Para ver se você resgata os seus parentes. Não, você fala para ele, né? Sair de lá e se agregar a uma igreja bíblica, e os seus parentes virão depois de você, lógico, se for a vontade de Deus, né? Então tá aí, pessoal, tá? Lamento aí que as pessoas interpretam errado, tá? Esse vídeo aí. Não,
A congregação não é uma igreja bíblica, não é uma igreja boa, não aconselho ninguém a ficar aí, principalmente, muito menos a voltar para a CCB depois que você encontrou uma igreja bíblica, ok? Fica aqui esse recado, Deus abençoe e eu espero que vocês acordem. Você viu aí que eu fiz a análise do pedaço do vídeo logo de começo, né, que é um dos costumes mais padrões da CCB e eu mostrei para você qual é o problema disso. Ok? Ou seja, a revelação dizendo que está vendo o que aconteceu com alguém naquela noite, alguém entrou assim, alguém entrou assado. Alguém está com esse problema, alguém está com aquele problema. Ou seja, está querendo dizer que Deus está dando visões para ele, que não está dando visão coisa nenhuma, né? Dizendo que é Deus que está mostrando e não é. E na sequência disso vem sempre a resposta, ou seja, né? O homem no centro da pregação. Deus resolvendo os problemas do homem. Né? Deus na tribuna dizendo, sei tudo o que aconteceu na sua vida, agora eu vou te dar a resposta. E isso, o resultado disso é fazer vocês refém da denominação cristã no Brasil. E a Bíblia diz que nós devemos ser prisioneiros de Jesus Cristo, não das religiões. Deus abençoe, fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus.